Fala pessoal, bora dar continuidade aos vídeos de coleção por aqui? Chega mais! Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu estou aqui para dar seguimento naqueles vídeos de coleção que eu estou fazendo por aqui. Como é que eu estou fazendo eles? Estou segmentando por gêneros. Então já falei para vocês dos livros de Stephen King que eu tenho aqui, dos livros de ficção histórica e também thriller militar e policial. Então quem ainda não viu, tá caindo de paraquedas hoje por aqui, confiram estes vídeos. O grande intuito aqui é falar sobre todas as obras de um determinado gênero que eu tenho nas prateleiras. Não são só dos livros que eu já li, beleza? Então vou falar sobre todos, vou mostrar todos, vou fazer minhas considerações dos que eu já li. E quem ainda não tem conteúdo especial e focado aqui no canal, um dia chegará a sua vez. Beleza? Então antes de a gente começar, só deixa teu like, compartilha esse vídeo porque eu posso interessar e se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Toda terça-feira às 19 horas vocês me encontram por aqui com uma certeza e quintas-feiras intercaladas. É isso que eu estou tentando fazer. Uma quinta sim, outra não. Tem vídeo extra também. Ativa o sininho, vocês não perdem nada, até porque teremos projetos novos vindo por aí muito em breve. Também confiram no primeiro link na descrição o Universo Arsenal Books. E só mais uma coisa. Se você se interessar por qualquer uma das obras que eu vou apresentar por aqui, comprem nos links da Amazon aqui do canal. Vocês não pagam nada mais por isso e geram uma comissão para este que vos apresenta, que é totalmente revertida aqui para o projeto Arsenal Books, sempre buscando agregar qualidade. Beleza? Então agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo de coleção. Pessoal, o gênero escolhido foi o sci-fi. Por que o sci-fi? Sou muito fã de sci-fi. Só que eu consumi muito mais obras no cinema, principalmente, do que nos livros. Eu li pouco sci-fi e tenho relativamente pouco sci-fi na coleção. E foi justamente pensando nisso que eu quis trazer este gênero agora. Porque eu quero a participação de vocês. Quero que vocês deixem no comentário, aí ao longo que vocês forem vendo o vídeo, quais obras são mais urgentes de eu ler, das que eu ainda não li, e quais são mais urgentes de eu acrescentar na coleção. Andrew, como é que tu não tem um livro do fulano de tal? Me comenta. Eu quero expandir esse universo de sci-fi por aqui. Beleza? Conto com a participação de todos e começo com uma pedrada. Um dos meus sci-fis favoritos, estou falando de Duna, de Frank Herbert. Duna, para quem não está associando, é um dos livros mais clássicos escritos nos anos 60 no que tange ópera espacial e influenciou Star Wars, que aí já está mais inserido na cultura pop, por que não? Duna ganhou muito mais voz agora através dos filmes do Denis Villeneuve. Duna, cara, é simplesmente fantástico. O universo criado pelo Herbert é riquíssimo. Eu fico imaginando os cadernos de anotação dele formulando esse mundo, a botânica, as magias, a guerra que antecedeu o que a gente vai acompanhar por aqui. Cara, simplesmente fantástico. Tem gente que critica o protagonismo do Paul Atreides. Eu acho ele um protagonista ok, competente. Cara, leiam Duna, minha relação com ele foi que o seguinte, é um calhamaço de 680 páginas. E quando eu fiquei sabendo que teria uma adaptação pelas mãos do Denis Villeneuve, que eu sou muito fã, cara, eu precisava ler este livro antes do filme chegar ao cinema, porque eu queria ver no cinema. E eu concluí essa missão. Já faz aí alguns anos, então, né, foi no momento que foi lançado o primeiro filme, que este livro foi dividido em 2 atos no cinema. Os 2 muito competentes, certo? Corram atrás, Duna é fantástico e o meu sci-fi favorito ao lado de outra obra que apresentarei na sequência. Aí a gente avança para o Messias de Duna, a continuação direta do primeiro. Cara, veja só o seguinte, uma comparação rápida aqui. A diferença de tamanho entre os livros. Duna tem 680, aqui tem aproximadamente 240 páginas. Este livro foi muito mais difícil no que tange ritmo de ler do que o primeiro Duna. Porque aqui a gente vai entrar numa questão mais psicodélica do universo criado pelo Frank Herbert. Aqui, por exemplo, ele vai nos apresentar os famigerados pilotos da guilda espacial. Cara, é uma loucura sem fim. Só que tem um ponto. A conclusão deste livro é fantástica. Se foi meio que um desafio eu avançar ao longo dessas 200 páginas,
As últimas 50 foram magníficas. Então tem este ponto, beleza? Baita leitura de continuação da saga, mas ritmo complicado aqui para mim. Quero ainda ler Os Filhos de Duna, terceiro, que eu não li ainda e nem tenho na coleção, mas todo mundo fala muito bem. Avançamos agora para um sci-fi mais contemporâneo do autor e um dos grandes nomes do momento, Blake Crouch e sua obra Matéria Escura. Já li este livro, tá? Então os 3 que eu apresentei até o momento eu já li os 3. Aqui a gente vai entrar naquele campo de multiversos. Blake Crouch vai nos apresentar uma trama que a gente vai acompanhar um cientista que ele poderia ter sido um dos grandes nomes, talvez o maior nome da ciência mundial. Mas ele abdicou disso em prol da família. E ele vai entrar em contato com esses multiversos, e aí a gente vai entrar muito naquela questão de questionar as escolhas que a gente faz ao longo da vida. Ou melhor, aonde cada escolha nos leva, certo? E aí a gente vai ter muito debate aqui, principalmente social, de entender assim, o nosso lugar no mundo. As nossas escolhas, como elas nos moldam, e o quanto a gente é satisfeito com essas escolhas ou não, ou o que outras escolhas poderiam ter nos gerado. Cara, é uma obra que eu vou mostrar o seguinte para vocês. Olha a diagramação dessa obra. É muito rápido, é muito fluido, é como se fosse tudo diálogo, sabe? Não é tudo diálogo, mas é como se fosse tudo à disposição de diálogos. É muito rápido de ler isso. E uma página puxa a outra. É uma leitura vertiginosa em termos de ritmo, não consegue parar. Mas assim, muita gente fala bem pra cacete dessa obra. Eu consigo entender porquê, mas não foi uma obra tão marcante pra mim. Mas é uma boa leitura, eu recomendo e me despertou o interesse de conhecer mais do Blake Crouch. Avançando, a gente vai para um sci-fi nacional. Já deixa um ponto aqui. Incentive a literatura nacional. Nós temos autores de qualidade. Estou falando aqui de 2030, O Segredo dos Escolhidos, do meu amigo Thiago Wenzel, escritor conterrâneo aqui gaúcho, que se aventurou nesse sci-fi magnífico quando ele nos joga para a cidade que ele chama aqui de Nova Jerusalém. Mas ele entra naquele território conflituoso entre Israel e Palestina para nos apresentar essa Nova Jerusalém, que seria uma cidade 100% tecnológica e, por que não, mais próximo de uma utopia, por assim dizer. Só que na figura do nosso protagonista, nós vamos começar a investigar alguns casos que não deveriam estar acontecendo nessa cidade, como, por exemplo, o sumiço, o sequestro de sua esposa. E também alguns erros mortais que impactaram a sua família. Aqui eu gosto que o Thiago Wenzel, que eu conheço particularmente, ele é perito criminal aqui no Rio Grande do Sul, e ele vai trazer esse quê da profissão dele para essa obra, porque ele é um sci-fi atrelado com um thriller detetivesco, vai ter todo um quê de investigação nessa obra, e aí o Thiago Wenzel vai entrar no terreno, obviamente, que é comum do dia a dia. É muito boa essa obra, eu vou mostrar para vocês aqui a diagramação da editora School, muito confortável, eu li ela no Kindle até, e eu peguei, obviamente, essa obra no físico, porque eu gostei bastante, queria ter na coleção. É um sci-fi nacional que eu recomendo para todo mundo. Conheçam 2030, O Segredo dos Escolhidos. Vamos agora para uma obra que eu já apresentei por aqui no último Book Haul, e estou falando de Origem. Um segredo que pode ser a nossa destruição. Eu tô falando de forma meio pejorativa esse título, porque eu acho uma bosta, tá? Como é que tu bota um título tão longo num livro? Confesso pra vocês que só pelo título e pela arte de capa, que é menos pior do que o título, mas o título é horrível, eu não pegaria se não fosse indicação da querida amiga Karina, tá? Então eu peguei tão somente porque era uma indicação. Aqui nós vamos entrar naquele quê de obra de teoria da conspiração. E a gente vai acompanhar a pesquisadora científica Evelyn Edwards. E ela descobre na Antártida um corpo de 40 mil anos enterrado ali nas geleiras.
E quando ela descobre esse corpo, também a equipe dela de pesquisadores é atacada, muitos morrem e começa uma perseguição implacável que parece estar diretamente ligada à descoberta desse corpo na Antártida. Então a gente vai entrar aqui muito naquele quê de, sabe, The X-Files, Arquivo X? Segurem aí que eu vou falar mais sobre, tá? E essa questão de teoria da conspiração mesmo, que envolve um quê governamental tentando esconder situações ali do que pode ser a nossa origem como sociedade. E daí vem o nome Origem, um segredo que pode ser a nossa destruição. J.T. Brennan nunca li, tô curioso porque a Karina me disse que tem um ritmo bem alucinante e um final de explodir cabeças. Conheciam essa obra? E como eu falei de Arquivo X, agora eu trago para vocês The X-Files, Origens, Advogado do Diabo. Essa aqui é uma coleção encomendada em 2 volumes para 2 autores diferentes. Aqui, Advogado do Diabo é escrito por Jonathan Maverick, que vai contar a origem dos nossos protagonistas. Então aqui será a origem de Dana Scully e o outro, que é intitulado Agente do Caos, a origem de Fox Mulder, que também é o meu protagonista favorito da série The X-Files. Eu não sei o que esperar desta leitura, tenho uma olhada na diagramação da HarperCollins, eu não faço ideia do que esperar, nem se tem qualidade ou não, e nem se agrega realmente à saga The X-Files. Mas eu sou muito fã de Arquivo X. E eu sou muito fã principalmente do Fox Mulder, tá? E do David Duchovny, que é o ator que interpreta o Fox Mulder. E, cara, eu tô muito curioso. Eu quero fazer daí um trabalho aqui bem completo, um especial Arquivo X. Série, livros e quadrinhos. Pra falar dessa saga magnífica. Eu acho que The X-Files, ele furou uma bolha, assim. Ele explorou esse quê de séries televisivas quando era quase tudo mato. Como a gente costuma dizer aqui no Sul, tudo era mato, ninguém explorava muito. The X-Files foi lá e mostrou que séries televisivas são foda pra cacete. Eu sou muito fã. E vocês já conheciam estes livros de X-Files? Já assistiram a série? Deixa no comentário o que vocês acham sobre. Avançando e seguindo no que de teoria da conspiração, eu gosto pra cacete, embora não acredite na maioria, tá? Não me tomem como lunático, eu não acredito nessas teorias da conspiração, mas eu adoro ouvir elas. E agora estamos falando de um dos grandes mestres da não ficção, Erich von Däniken, conhecido majoritariamente pela sua magnum opus, por assim dizer, Eram os Deuses Astronautas? Cara, eu tenho muita curiosidade de pegar essa obra, Eram os Deuses Astronautas. Essa edição que eu tô deixando aqui na edição, ela tem um prefácio do Afonso Solano, que eu gosto bastante. Só que, cara, puta, que trabalho de capa feio. Cara, que livro feio. Eu vou falar sobre design de livros mais pra frente aqui no canal, mas que design feio. Eu não peguei esse livro ainda pra coleção. E aqui eu estou falando de Erich von Däniken e A História Está Errada. Eu achei este livro num sebo aqui da minha cidade. Não sabia absolutamente nada a não ser o nome Erich von Däniken. E pra vocês eu vou ler um pouquinho da sinopse pra gente ter uma dimensão aí do que a gente vai encarar, beleza? Mundialmente conhecido pelo livro Eram os Deuses Astronautas, que expõe a teoria de que os deuses eram visitantes extraterrestres, Erich von Däniken traz em A História Está Errada novas descobertas e revelações demonstrando que a verdadeira história da humanidade é muito diferente do que conhecemos. Em A História Está Errada, Däniken encontra paralelos estarrecedores entre livros misteriosos como o manuscrito Voynich, que não foi decodificado até hoje, e o livro de Enoque, tão antigo quanto a Bíblia, que trata do cruzamento entre mulheres humanas e anjos, ou seriam ETs. Cara, só por aí já não tem como não viajar nessa leitura. Como eu disse anteriormente, eu não acredito, mas sou grande entusiasta das teorias da conspiração e me agrada muito ler e ver seriados, documentários a respeito. Vejam a diagramação dessa obra. Ela é repleta de ilustrações e fotografias para ilustrar o que o autor está falando. Dá uma olhada aqui. Não faço ideia do que esperar por aqui. Quem já leu, por favor, compartilhe, mas é uma obra que eu tenho bastante curiosidade de fazer uma leitura um tanto quanto diferente. Ela não vai entrar como um livro, assim, provavelmente, desses ficcionais que eu leio um atrás do outro. Ela vai ser uma leitura bem mais espaçada. Vamos vendo, eu vou tentar encaixar.
Agora a gente entra num dos autores mais clássicos do gênero, estou falando de Arthur C. Clarke. Eu tenho um box dele aqui, um box Arthur C. Clarke contando 3 obras do autor lançado pela Aleph. Vou tirar aqui. Eu li 2 obras desse box até o momento, falta só uma, então eu vou começar por essa que falta. Encontro com Rama. Eu não sei muito do que esperar, a sinopse, pelo que eu me lembro. Posso estar completamente errado, me corrijam aí nos comentários quem já conhece essa obra. Aqui vai ter um asteroide que se aproxima e é uma ameaça, e quando eles vão investigar melhor, na verdade é uma puta cidade. Pô, só nessas poucas palavras já me desperta o interesse. É a única que eu não li deste box ainda. Eu devo encaixar em algum momento. Eu gosto muito da leitura do C. Clarke, tá? Encontro com Rama. Avançando, eu vou apresentar o outro sci-fi, que ao lado de Duna é o meu favorito da vida até o momento. Estou falando de O Fim da Infância. Cara, isso aqui é genial e de explodir cabeça. Aqui nós vamos receber como humanidade a visita dos alienígenas, só que só com as influências deles de pararem e estacionarem suas naves nos céus das principais capitais mundiais, eles comandam a humanidade. E a partir daí a gente vai ver um avanço temporal bem robusto nessa obra, para mostrar o que está acontecendo, como é que a humanidade reagiu à chegada destes seres que não se revelam fisicamente. Na verdade, eu vou deixar um pouquinho de gosto para vocês, quer ver? Não tem como não ficar com vontade quando eu falo disso, olha só. Chegam as naves extraterrestres no céu, das principais capitais mundiais. Os seres não descem dessas naves. Eles começam a se comunicar com alguns representantes dos seres humanos, eleitos ali pela sociedade, mas o grande ponto é, eles prometem, não, um dia a gente vai se revelar, daqui a 50 anos. Imagina, cara, eu fico me botando na pele de quem, sei lá, eu tenho 50 anos de idade, chego nessas naves, e esses seres dizem pra nós que eles só vão se revelar daqui a 50 anos. Porra, eu não vou estar vivo e eu quero ver essa merda. Imagina a angústia desses caras. Aí, obviamente, por isso que a gente vai ter esses saltos temporais no livro, e aí o Arthur C. Clarke vai apresentar um pouco do que ele pensa sobre essa questão de vida extraterrestre. É genial isso daqui. Muitos debates propostos, uma construção narrativa excelente. Cara, isso aqui é uma pedrada. E aí a gente entra no tema polêmico de Arthur C. Clarke, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sim, façam a correlação direta com o filme de Kubrick, 2001. Filme e livro foram concebidos em paralelo, então não é que um é oriundo de outro, certo? Os dois foram trabalhados em conjunto, o filme pelo Kubrick, o livro pelo Clarke. E aqui a gente vai acompanhar essa jornada evolucionária. Cara, pra mim não funciona. Eu vou seguir por essa linha para não dizer que é péssimo, porque seria um absurdo da minha parte questionar a prosa de Arthur C. Clarke. A prosa é muito competente. É a história que não funciona para mim. Nem no livro, nem no filme. Eu não gosto de nenhum dos dois. Estou pronto para receber as críticas. Vamos debater sobre, só que para mim não funciona. Não consegui ter uma ligação direta e qualquer empatia com os personagens apresentados por aqui. Nada me despertou um interesse genuíno nessa obra. Tanto é que essa edição da Aleph, ela coloca 2 contos no final, porque 2001 ele foi concebido, o teor principal da obra, em contos do Arthur C. Clarke. E, por exemplo, o conto O Sentinela funciona para mim melhor do que o livro 2001. Eu sei que existe muito debate sobre, muita gente é completamente alucinada por 2001. Infelizmente, para mim não funcionou. Pessoal, agora a gente entra numa obra que já tem resenha por aqui, então eu não vou me ter muito a detalhes dela, a não ser a indicação de que eu recomendo a obra Guerra Sem Fim, de Joe Haldeman. Tem resenha tanto aqui no YouTube, quanto escrita por mim na revista Tachyon, edição número 4, beleza? Confiram por lá, mas cara, Joe Haldeman, ele traça um paralelo, ele joga a obra dele lá para o futuro para falar sobre a guerra do Vietnã da qual ele participou. Muita gente trata isso aqui como um manifesto pacifista, pode ser visto de certa forma, mas me deixa estarrecido pensar em como o Haldeman antecipou diversos aspectos e discussões da nossa sociedade hoje em dia. Olhem essa obra, vejam o vídeo, leiam este livro, a diagramação da Aleph, capa dura, muito bonita essa edição.
recomendo para todo mundo. Próximo livro eu também já li, mas não tem resenha por aqui, então eu vou me ater um pouquinho mais de falar sobre ela, e é de Philip K. Dick, o autor mais louco que existe dentro do sci-fi. Estou falando de Sonhos Elétricos, uma coletânea com 10 contos que eu li porque eu queria ver a série da Prime. Primeiro ponto, tá? São contos realmente bem curtos, certo? Tanto é que eu li esse livro em 10 dias porque eu me propus a ler um conto por dia. É um livro de 244 páginas com 10 contos contidos. Então vocês podem ter uma dimensão que cada conto tem em média cerca de 20 páginas, beleza? Foi meu primeiro e único contato até o momento com a literatura de K. Dick. Gostei bastante. No geral foi mais positivo do que negativo, mas teve contos que de fato eu não gostei. E lá no meu Scooby, à época da leitura, eu fiz um ranking do melhor conto pro pior. Então eu vou deixar aqui na edição até para falar um pouquinho sobre. Primeiro conto e melhor, Humano é, vou nessa ordem, tá? Decrescente. Humano é, O Enforcado Desconhecido, A Coisa Pai, Peça de Exposição, Foster, Você Já Morreu, Argumento de Vida, O Planeta Impossível, O Passageiro Habitual, O Fabricante de Gorros e Autofebre. A Autofebre realmente eu lembro que foi um conto que eu não gostei. Agora, por exemplo, pega o melhor deles, O Humano é muito bom. É uma leitura totalmente psicodélica, tá? Dei uma olhada na diagramação aqui da Aleph. Capa bonita, gosto. Vou falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto disso aqui, ó. Dick era uma espécie de Kafka embebido em LSD e raiva. Roberto Bolaño. Avançando ainda dentro do terreno de Philip K. Dick, nós temos uma das suas obras mais conhecidas, também por causa de uma adaptação. Estou falando de O Homem do Castelo Alto, que teve série da Prime. Aqui em O Homem do Castelo Alto, o K. Dick vai explorar aquele universo do What If, o e se. E aqui, no caso, vai ser e se o eixo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que esse trabalho de capa eu acho muito bonito. Aqui a gente vai ver aquelas artes típicas americanas dos anos 50. Quando a gente vira o verso, tem um garotinho aqui com a roupa de beisebol e o nome dele é Adolf, porque seria os nazis vencendo a Segunda Guerra Mundial. O que eu escuto falar dessa obra, minha está lacrado até o momento, pretendo ler em breve, é que o conceito, o contexto dela é mais interessante do que o desenvolvimento da trama em si. O K. Dick explora um contexto que nos deixa de fato muito curiosos, né? O que seria do mundo? Ainda bem que a gente não sabe o que seria do mundo, mas, né? E a partir daí ele explora uma trama que talvez não seja tão interessante. Essa é a visão das pessoas que já leram e me comentaram. Eu ainda não sei, pretendo descobrir. E aí a gente entra na minha última obra do K. Dick, que é a mais psicodélica, muito provavelmente. Vou fazer só um exercício com vocês. Tentem ler o título dessa obra aí no vídeo. Dei tempo suficiente. É O Homem Duplo, que a gente vai acompanhar uma jornada de um policial infiltrado que tem uma nova droga na cidade, e um dos efeitos colaterais dessa droga é despertar uma dupla personalidade no seu usuário. E aí a gente vai ter na figura desse protagonista policial infiltrado, ele tendo que experimentar, por uma questão que eu não sei bem qual, mas provavelmente para manter seu disfarce, e aí ele vai ter que lidar com essa questão da dupla personalidade. Tem um quê muito particular do porquê eu comprei esta obra. Eu não vou falar este caos agora. Ficará aí para curiosidade, num vídeo futuro eu comento com vocês, beleza? Mas envolve um outro livro que eu já escrevi, que eu tenho guardado aqui no meu PC, mas eu não compartilhei com ninguém que não fosse meus leitores ideais até o momento. Quem sabe outra hora aí a gente vai falando sobre. Vamos falando. Mas fica meu adendo aqui, putz, essa capa aqui da Aleph, a Aleph de vez em quando extrapola. Cara, não dá pra ler nada. Olha a contracapa. Uma confusão. Eu sei que o Philip K. Dick é psicodélico, mas isso aqui é outro nível. Avançamos muito possivelmente para o autor mais clássico do sci-fi, provavelmente o mais reconhecido, que eu tenho tão somente uma obra por aqui, mas sim, eu tenho todas as outras no carrinho, beleza? Eu não sei por que eu não peguei ainda, foi uma leitura que eu fiz ano passado, gostei demais e tem resenha por aqui. Estou falando do bom Dr. Asimov e seu livro Eu, Robô. Livro de 9 contos de ficção científica, que eu já fiz resenha por aqui, assistam. E também fiz resenha escrita na Tachyon, edição número 6, comemorativa em
relação ao Asimov, certo? E aqui, cara, o Asimov é foda. A prosa dele é muito boa. E eu gosto que ele toma o leitor como um cúmplice. Por que um cúmplice? Porque ele te convida a desvendar o problema de cada um dos contos, porque na grande maioria eles se resolvem com exercícios de lógica. E todos esses exercícios eles permeiam de alguma forma as famigeradas 3 leis da robótica. Cara, assistam a resenha, vale a pena, acho que é um material bem completo e assim, baita obra. Quero ler tudo de Asimov ainda. Agora a gente avança e vai para um autor que eu costumo falar bastante e falei muito recentemente, mais precisamente na semana passada. Estou falando de Michael Crichton e sua obra Linha do Tempo. Aqui nós vamos entrar na questão de viagem temporal, porque aqui os cientistas vão ser jogados para a França do século XV e o que eles têm que fazer lá eu não faço ideia. Mas me desperta muito interesse. Eu coloquei esta como uma das minhas leituras para 2025, certo? Foi presente da minha querida amiga Marta. Logo mais eu lerei mais uma obra de Michael Crichton e com certeza vou compartilhar meus pensamentos e percepções aqui com você, certo? Só um adendo. Muitos me criticam, essa é uma edição antiga da Roku, já falei, Crichton não é mais lançado aqui no Brasil, aquela coisa toda. Mas eu gosto muito do design dessa capa e eu não faço ideia por quê. Me julguem, porque eu sei que ela tem N erros de design, mas não sei, ela tem um certo charme para mim. Linha do Tempo, Michael Crichton. Eu vou deixar a pilha até o final, assim, não vou botar do lado não. Vamos lá, agora a gente avança para aquele quê do sci-fi, aquele subgênero que trata de distopias. Sempre um tema delicado, por que não? Porque sempre, geralmente, distopias tratam de regimes totalitários, o que automaticamente leva as pessoas a debater política, que sim, debater política é importante, mas política muitas vezes deixa as pessoas cegas. Não vou entrar em temas polêmicos por aqui. Eu gosto tanto dessa obra e eu já vi tantas resenhas que levam ela para um lado... Cara, muitas vezes, eu sei, até mesmo a autora já falou sobre isso, mas por vezes a leitura ela pode ser só prazerosa por tu gostar de conhecer aquele ambiente que está sendo apresentado. Nem sempre tu precisa ler um livro só para fazer uma crítica social, só para debater um problema. É claro que isso pode estar contido na obra, mas eu também posso não compactuar com a posição política de determinados autores e mesmo assim gostar de sua obra. Ponto. Por vezes isso se torna tão maçante e, cara, eu gostei demais do que eu encontrei aqui quando eu li Margaret Atwood e seu livro mais clássico, O Conto da Aia. A narrativa que ela te propõe aqui é muito rica, é muito boa. O ambiente que ela constrói em torno do seu problema e do seu desafio, então aqui como sociedade, é muito legítimo e crível. Eu gosto demais da desenvoltura dessa obra. Eu acho que ela tem um grande ponto que é o seguinte: ela se basta em um livro só. E por tantos e tantos anos foi dessa forma. Por que que nós temos os testamentos? Uma continuação direta depois de tantos e tantos anos. Ok, eu entendo. Muita gente pedindo. A autora, obviamente, querendo ainda explorar o potencial financeiro de sua criação, o que é legítimo. Mas eu não sei se eu quero ler, então eu não sei nem por que eu peguei. Conto da Aia, excelente livro, já recomendei para muitas pessoas. Uma relação que eu tenho com essa obra é muito boa, muito profunda. E outra aqui, questão de design, eu gosto da capa. Ela me traz um tom creepy, que para mim me agrada, para mim funciona. Os Testamentos eu já acho péssimo essa edição aqui em termos de design, mas tenho as duas aqui. Aí eu pergunto para vocês, quem já leu Os Testamentos? Vale a pena? É óbvio que se eu peguei em algum momento eu tive curiosidade de ler, mas cara, eu juro que eu não sei em que momento eu posso encaixar isso. Pessoal, agora a gente vai para o encerramento. A última obra que eu tenho por aqui, eu já mostrei em algum momento em algum book haul, acho. Estou falando de um autor russo, Dmitry Glukhovsky. Com certeza eu falei certo o nome dele, com certeza. Estou falando de Metrô 2033, esta edição em inglês que eu tenho por aqui. Nunca, infelizmente, chegou até o Brasil esta obra traduzida. Aqui nós vamos entrar no mundo pós-apocalíptico na Rússia
quando já foi tudo para o espaço, né? A gente explodiu nós mesmos com bombas atômicas e as pessoas que sobreviveram, elas têm que se refugiar pela questão da radioatividade nos metrôs das cidades russas. E aí a gente vai acompanhar aqui o nosso protagonista, o Artyom, nessa jornada de sobrevivência. Metrô 2033 eu conheci através dos jogos de videogame, sou muito fã da adaptação Metrô 2033. Infelizmente já não estava mais jogando videogame quando saíram as sequências Metrô Last Light e Metrô Exodus, mas todos falam que são excelentes. E se um dia eu voltar a jogar videogame, eu jogarei estes jogos. Mas aqui, cara, eu tenho muito interesse em conhecer esse universo apresentado pelo autor. Existe uma continuação direta que está na minha lista da Amazon, estou esperando baixar o preço, porque é um preço absurdo. Metrô 2034. E eu já sei que teve gente que me comentou nas outras redes que falaram o seguinte: André, eu sei que na tradução do russo para o inglês muita coisa se perdeu, não é uma tradução muito boa. Eu falei, cara, beleza, mas eu não leio russo. Então eu vou no inglês. Se é o inglês que eu tenho para ler, eu vou explorar e vou ler no inglês. Eu quero dar uma olhada. Diagramação pequenininha, tá? Normalmente a leitura em inglês para mim ela já é um processo diferente de leitura, é outro ritmo, né? Eu sou fluente em inglês porque não me viro muito bem, mas não sou um expert, então por vezes eu tenho que parar, pesquisar determinado termo, entender o contexto, então é outro ritmo de leitura. Em algum momento ele aparecerá por aqui, mas eu sempre tive muita curiosidade de conhecer Metrô 2033. Bom, pessoal, essa foi minha coleção de sci-fi. Como eu disse, se comparado aos outros vídeos, eu tenho poucos livros deste gênero por aqui, e é justamente esse o intuito. Eu quero que vocês me digam, Andrew, como é que tu não tem tal autor? Esse é o cara que tu tem que incorporar agora na tua coleção. Tipo, Andy Weir, de Perdido em Marte, mais Asimov, eu sei, mais K.D., que eu sei, mais Clarke, eu sei, mas tentem me direcionar também para autores um pouco fora dessa bolha mais mainstream, beleza? Quero conhecer muito mais sci-fi por aqui. Então, brigadão para quem ficou até agora aqui comigo. Só peço mais uma vez, por favor, por gentileza, que vocês deixem um like. Cara, isso não custa nada e é de uma ajuda estupenda para o canal. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação. Semanalmente vocês me encontram por aqui e teremos projetos novos. Fiquem ligados que eu vou fazer uma divulgação ainda sobre, beleza? Sigam também nas outras redes, porque por lá eu estou sempre trocando uma ideia mais online sobre as leituras em andamento e bebidas também, beleza? Eu vou encerrando o vídeo, a minha bebida, e a gente vai se falando.